E só para fechar aí, né, com chave de ouro as polêmicas do clássico aí, o juizão, né, o Felipe Fernandes de Lima, ele discutiu com um torcedor do Cruzeiro aí nas redes sociais, o Pedro falou brevemente sobre isso, né? Árbitro do clássico discute com o torcedor do Cruzeiro e curte uma mensagem que diz que o VAR foi péssimo, hein? Felipe Fernandes de Lima dando uma aula aí de, inclusive, bom relacionamento interpessoal, né? Mas tem todos os detalhes lá na central da Toca, tem aqui o printzinho da conversa, foi confirmado, tá, gente, a veracidade aí dessa troca de mensagens, o juiz realmente respondeu isso para um torcedor, e assim, convenhamos, né? O árbitro que já se dispõe a ter uma rede social. Quer dizer, o torcedor, eventualmente se sentindo prejudicado, é uma coisa que a gente não necessariamente concorda, mas ele vai na rede social do árbitro para fazer uma reclamação, uma crítica, uma cobrança. Aí o juiz responder esse tipo de coisa. Minha opinião, ele faz isso para poder virar notícia. É o que aconteceu agora. É tipo aquele juizão lá estou sendo ameaçado de morte porque prejudiquei o Cruzeiro. Vou tirar a barba para disfarçar e mudar a minha fisionomia. Aí ele vai no dia seguinte a um programa esportivo. Eu acho que é um modus operandi muito similar, assim, aquele negócio. Eu estou aqui sofrendo retaliações porque eu errei. Tá, então eu vou fazer o possível para surfar na onda e para verem ainda mais a minha cara, para mostrarem ainda mais o meu rosto, o meu nome. Tipo, vocês conseguem entender o que esses juízes querem no final das contas? O que é? Eles querem uma promoção lá da Federação Mineira porque estão favorecendo o clube que historicamente é favorecido pela federação? É uma síndrome de protagonismo muito grande e eu acho que o juiz brasileiro ele tem esse problema, né? A gente vê grandes árbitros do futebol mundial que eles acabam ficando muito conhecidos porque apitam os principais jogos. A gente teve ontem, por exemplo, o Manchester City e Real Madrid e ninguém pontuou nada de muito grave na arbitragem, porque o árbitro fez o jogo seguir de uma forma natural. Ele agiu quando ele tinha que agir, ele não quis em nenhum momento ser protagonista. Ele sabia que os protagonistas eram De Bruyne, Haaland, Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo. Então, é um ponto interessante que o juiz brasileiro, né, e esse que apitou Cruzeiro e Atlético principalmente, tem uma vocação por tentar ser o protagonista de um espetáculo que tinha ali grandes jogadores. A gente está falando de um dos primeiros clássicos em alguns anos que o Cruzeiro tem um elenco equilibrado, às vezes para alguns até melhor do que o elenco do rival, mas era um jogo com grandes jogadores. A gente tinha o Gustavo Scarpa e o Hulk do outro lado, Gabigol, Matheus Pereira, Cássio, Dudu do lado do Cruzeiro. Então, as estrelas estavam ali, né? Eram os 11 de cada lado, mas o juiz acaba querendo ser o protagonista. E aí, essa questão da rede social, acho que só corrobora com isso. Eu estou sendo xingado, não estou falando aqui que o torcedor que foi xingá-lo está certo. Acho que a rede social dele é a rede social dele. A gente tem que respeitar o lado pessoal, mas ele tem que também entender que ele é uma figura pública sendo árbitro. E aí, se ele acaba ali fazendo o que ele fez, para mim, soa como quem quer aparecer. Então, eu espero que isso também sirva de lição para o Cruzeiro com relação a essas personalidades, né? Que gostam muito mais de aparecer ali a figura dele do que propriamente exercer sua profissão. E faz isso com total consentimento e aprovação da Federação Mineira, né? Porque dependendo da atitude, como foi dele em relação a essas respostas nas redes sociais, diante do contexto que ele já está inserido, apesar que não deu em nada, né? Já está até escalado para a próxima rodada, como se ele tivesse feito um bom trabalho e realmente fez um ótimo trabalho, né? Dentro do contexto que vimos no domingo. É um cara que gosta de aparecer, Caramujo. Ele não tem capacidade de aparecer através do seu trabalho em âmbito nacional, a não ser fazendo essas lambanças que ele faz no Campeonato Mineiro. É um cara que recebe como premiação em grandes jogos somente no Campeonato Mineiro, porque ele é muito ruim. Não é pouco, não. Ele é muito ruim. E antes mesmo dessa partida, já tínhamos levantado ponto em relação ao Felipe Fernandes, que sempre tem apitado jogos importantes. Falamos aqui, inclusive, que no último jogo que ele tinha apitado entre Cruzeiro e Atlético, que foi o primeiro jogo da final do ano passado, ele errou em não expulsar o Gemerson naquela partida, que muita gente esquece, mas eu não esqueci. O Gemerson fez 3 faltas para cartão amarelo e o Gemerson continuou na partida. Felipe Fernandes, ele é muito ruim.
e gosta de aparecer, porque o Caramujo falou muito bem. É neste momento que ele tem que aproveitar para aparecer, porque o Campeonato Mineiro daqui a pouco termina, Caramujo. Aí vamos ouvir falar de Felipe Fernandes somente o ano que vem. E ele já mostrou gostar desse protagonismo, como o Pedro ressaltou durante a semana toda. Ele gosta de ser o cara. Enquanto o papel do árbitro é passar despercebido no campo, infelizmente no futebol brasileiro, e o Felipe Fernandes é um desses que gosta de aparecer mais do que todos dentro de campo. É isso. Já falamos sobre isso, a questão dos áudios, tem gente até cobrando aqui no chat, pô, vocês não vão falar dos áudios? A gente já falou, gente, a mais recente é que a federação vai divulgar os áudios numa reunião interna com a diretoria do Cruzeiro, ou seja, não vai divulgar os áudios. A gente até falou sobre isso, né? Pô, mas e esse áudio não vai ser disponibilizado para passar por perícia, inclusive, para ver se é o áudio certinho, integral, se não tem nenhum tipo de edição, mas 3 dias, né? Quase 72 horas se passaram aí desde o término do clássico, o Cruzeiro formalizando reclamação, e agora a FMF diz que o áudio será mostrado para o Cruzeiro, mas numa reunião fechada na Federação Mineira de Futebol. É todo um procedimento que é impossível a gente não desconfiar, né, caras? Porque, assim, você vira e fala, pô, tudo bem, amigo, você tem o áudio aqui? Cara, é só entregar. O Cruzeiro quer o áudio. Toma aí, meu filho, toma aí, ouve aí tudo que o VAR falou. Quer achar ruim, acha ruim, mas tá aí. Agora, quando fica essa, digamos, essa ocultação, né, do áudio, pô, tem que ter alguma coisa muito absurda nesse áudio, né? Porque se não tivesse, qual a justificativa para tamanha falta de transparência, né, Caio? E aí, até a CBF, que libera em 24 horas, que na minha opinião já é até muito, né? Já que tem ela na íntegra, mas vira o exemplo, né? Porque a Federação Mineira ela tinha que seguir, então, o modo operante daquilo que a entidade maior do futebol brasileiro faz. Que é 24 horas, então, já estabelece ali para quem pedir e pronto, não tem nada a esconder. Antes da resposta, já estávamos achando esquisito, né? E aí eu falei, isso dá margem para a gente pensar várias questões. Mas assim como o Felipe Fernandes gosta de um protagonismo e não está nem aí para esses tipos de citações que vai manchar a sua... Não está ligando para isso. A Federação Mineira não está ligando para isso, caramba. Ela quer mais holofote, mas porque isso, se você for olhar, traz uma falta de credibilidade. Mas isso só mostra que ela não está prezando por isso. Ela não quer saber de credibilidade. Ela, pelo contrário, ela piora e agrava ainda mais a situação para quem olha de fora e fala assim, que isso, cara? Que várzea? Que isso? Agora é só numa reunião secreta e ainda isso vai dando margem e tempo para que eles possam fazer o que tem que fazer, né? Porque até marcar essa reunião, entrar em um acordo, é mais tempo para eles e vai saber o que eles estão. Já falei, não sei se tem não sei se será o caso. O Cruzeiro precisa achar uma forma de pedir uma ação, não sei, Caramujo, para trazer esse áudio para todos. Não tem reunião secreta. Já que perdeu esse tempo todo, ele for divulgado amanhã, sexta-feira, domingo ou em dezembro, não vai mudar, na minha opinião, nesse momento mais. Mas que o Cruzeiro poderia, então, mover para que esse áudio venha ser explanado para todos e não em uma reunião secreta. Aí sim, através disso, inclusive pedir também perícia no áudio. Porque nessa reunião secreta e nem sabemos se o Cruzeiro terá a condição também de ter esse áudio em suas mãos para poder, né, a partir dali, talvez pedir uma perícia, algo do tipo. O Cruzeiro movendo uma ação determinada por uma lei, você abre um precedente, inclusive, para que nos próximos acontecimentos, automaticamente ela já terá que liberar diante da decisão que for tomada se o Cruzeiro abrir uma ação agora. Então o Cruzeiro ele age agora e já até, inclusive, pauta isso mais à frente. Que já vai ter uma determinação, logicamente, se isso for favorável ao Cruzeiro, para trazer o áudio à tona 24 horas depois, assim como a entidade máxima do futebol faz, que é a CBF. Ela tem que ser e seguir o modo operante da CBF, não o dela. Né? Então, isso só vai ganhando tempo. O Cruzeiro, na minha opinião, agora é pedir essa ação, Caramujo, porque se for liberado hoje, amanhã ou dezembro, para mim não faz tanta diferença, não. O Cruzeiro tem que trazer esse áudio à tona aí para que Pedro, você e todos nós venham ter ciência desse áudio. Eu quero saber o que foi dito lá no áudio. Eu quero saber. Eu acho que eu tenho o meu direito também de saber, como torcedor, como parte do espetáculo, esse áudio tem que vir à tona, assim como a CBF faz.